E o preconceito era tão grande, sabe por quê, Paty? Porque era assim, uma vez eu estava numa dessas casas e eu falei, com um cliente, um homem, o dono da casa. Olha, eu preciso aqui ver o problema com o senhor, papapá. Comecei a conversar e a gente de pé ali conversando. Do nada ele olha assim, vem um rapaz lá de cima e ele fica olhando pro rapaz. E eu conversando com ele, né? Mostrando lá o problema, o que estava faltando, o que não estava, tal. E o rapaz veio em direção a ele. E quando o rapaz veio, ele chegou, eu estava falando com ele, ele simplesmente virou pro rapaz e começou a conversar. Sejam muito bem-vindos ao nosso TetaCast. Estamos aqui hoje diretamente do Oficina 814 com o nosso querido Júnior aí na direção, né? E também nesse espaço maravilhoso da nossa querida Lourdes Dorta, que nos recebe aqui com todo amor e carinho. Hoje num set diferente, porque o dia tá maravilhoso, tá esse brilho. E para ajudar com esse brilho todo, com esse dia lindo, eu tenho a presença maravilhosa da nossa querida Miriam. Muito obrigado. Nossa, gente, mas olha... Que início, assim, mais entusiasmado, coisa mais gostosa, que dá aquela energia na gente, né? Essa frequência, é o lugar, as pessoas, é uma mistura completa, uma mistura. Né, Miriam? Totalmente, gente. A Miriam, ela traz uma energia diferente, porque eu vejo que a Miriam, ela traz o diferente desde sempre, né, Miriam? Então, assim, queria que você falasse um pouquinho de você, para o pessoal te conhecer. Miriam Miller, né? Então, trazer um pouquinho da Miriam aí para o pessoal conhecer. Quem é a Miriam? Bom, a Miriam sou eu. Eu sou a Miriam Miller. Sou pintora de parede, gente. Não é de quadro, nem de paninho, nem nada. Sou pintora, sou mestre de obras, sou escritora, sou instrutora do Senai, tem algumas coisinhas aí que eu faço, né? E sou a Miriam, sou a mãe, eu sou a avó, eu sou aquela que curte a família, aquela que gosta de andar de bicicleta. É isso. Miriam, sabe uma coisa que me chamou muita atenção? Quando todo mundo, né, quando fala pintora, fala, você pinta a tela? Não, eu pinto parede. Exatamente. E quando eu falo parede, aí assim, isso eu acho interessante, não é parede mesmo. E aí a gente fala assim, ela é mestre de obras, e aí todo mundo choca. Como assim mestre de obras? Uma mulher? É verdade. Porque essa coisa de mestre de obras mulher, ela não é muito comum no Brasil, né? Não sei em outros países, mas aqui não é. E eu já venho formada como mestre de obras de lá de 1996. Então, assim, não foi agora. Então, já venho nessa profissão que foi, assim, muito abençoada. Eu entrei nessa profissão por uma necessidade, na verdade, né? Sempre trabalhei em escritório, com marketing, propaganda e tal. E aí, quando deu alguma coisa errada ali, que na verdade eu falo que foi errado, mas não foi, né? Que foi, na verdade, uma bênção mesmo na minha vida, porque mudou tudo. Então, a gente foi despejado, eu, meu marido, eu tinha 3 filhas, a gente foi despejado da casa, era um apartamento de aluguel, e a gente passou uma dificuldade e a gente foi despejado. E aí, nesse momento, foi essa decisão, vamos fazer aqui alguma coisa diferente e tal. E aí eu entrei para a construção civil. E naquela época não tinha, né? Mulher na construção civil, não tinha. E aí eu meio que, tipo, abri ali o caminho, né? Falei, vamos pegar o facão, vamos lá, vamos cortar as arestas aqui e vamos que vamos. Então foi mais ou menos isso. Então, assim, eu posso dizer que teve algumas pessoas pesquisando já para mim que eu sou a primeira mestre de obras do Brasil, formada, tal, né, tudo direitinho, e que trabalha na profissão, né? Já imaginei isso, né, que você seria pioneira nessa profissão. Há um tempo atrás a gente fez aqui uma live, né, com a equipe do Teta, falando justamente das mulheres. A gente fez no Dia Internacional das Mulheres, falando das mulheres e justamente, né, dessa diferença que existe entre o homem e a mulher.
Por isso, quando fiquei sabendo da sua história, achei muito interessante de estar te legal. trazendo, porque eu vejo você como um exemplo para motivar, para as mulheres se verem. E aí, quando eu fiquei sabendo mais da sua história, que você me mandou um material para eu dar uma olhada, né? Aham. E aí eu vi que você incentiva mulheres a sair de Sim, situações, né? sim, Para pegar, e ajudá-las a ter uma profissão. Porque, gente, a gente tem um país, não, um mundo, né? Não é o Brasil, é um mundo onde a mulher, ela tem muitas dificuldades, ela entra em relacionamentos e fica presa. A gente tem casos de mulheres que sofrem abusos financeiros, que são dependentes financeiras e estão em relacionamentos abusivos, vários tipos aí para pior, né? E elas não conseguem sair porque elas acabam virando mãe, perdem a profissão, se perdem. E aí elas perdem o espaço no mundo. As mulheres, elas, assim, não que elas não devam ser mãe, eu sou mãe, a Mira é mãe, sim. né? Então, conheci a neta dela ontem. Ah, é verdade. E aí, assim, não é contra, mas assim, a mulher, quando ela vira mãe, muitas vezes, ela se perde na maternidade e esquece dela. É verdade. E aí ela pega, continua naquela vida e de repente não é uma regra, mas muitas vezes o casamento para de dar certo. E aí, ela fica naquele casamento presa, às vezes esse casamento pode ser violento ou não, mas muitas vezes ela fica presa e se mantém ali, começam a vir os problemas físicos, depressão, Isso é começam um muito monte. sério. Isso é muito sério. Só assim para você ter uma noção, aqui em Jundiaí, só o que está saindo na televisão, eu tô assustada, assustadíssima. Assim, todo dia tem não sei quantos feminicídios. Não é, Eu Miriam? tô ficando, gente, assim, o que está acontecendo com esses homens? Tudo bem que antes não tinha internet, não colocava as Não coisas tinha no, uma estatística, né? entendeu? Não tinha, tal. E já era muito comum também homem bater em mulher, né? Então, assim, não tinha, vamos dizer assim, reclamações na delegacia porque apanhou, porque isso, porque aquilo, né? Mas hoje são coisas assim tão abusivas, coisas assim que a pessoa vai ali, fala para a mulher, ah, você quer namorar comigo? Não, aí já mata. Meio assim, Tipo, uma coisa virou banal, né? tipo louca, muito, muito banal, muito banal. Então, assim, estou bastante assustada. E aí, nesse contexto todo, e que já vem lá desde de 2018, né, no caso, que eu já comecei a pensar sobre isso, sabe? Eu comecei a pensar, porque na verdade, eu fiz um curso de feminismo que chama PLPs, que são promotoras legais populares. Não sei se você conhece. Não, não. Depois eu te conto direitinho. Então, é um curso a nível Brasil, é um curso bem legal, que fala bastante com as mulheres, fala muita coisa, não é só o feminismo em si, né? Não é aquela coisa de, vamos tirar o sutiã e vamos rasgar e vamos. Não, Tá tendo até uma briga aí na internet contra o feminismo. não, então, eu sou contra o feminismo radical. Eu sou super contra. Ah, Então, assim, o que que fala o feminismo, né? Então, são várias, tem variantes, né? Vamos dizer assim, do feminismo. Tem aquelas radicais, tem aquelas mais ou menos, tem aquelas que é mais suave, né? Então, assim, o importante é você entender e aprender o que é preciso. Você não precisa sair correndo falando, eu sou feminista. Você tem que estar do lado das mulheres. Em qual sentido? Para ajudá-las. Você tem que trazer um acesso para essas mulheres, né? Não é, você querer falar, olha, vai lá, não é ser pega o seu contra os marido, bate. homens, Não, né? não é É ser porque contra os eu vejo homens. muito isso, É. as mulheres de um lado e os homens do outro, como se fosse uma Não, não. separação, né? E não Não, é. não. Tem que ser equidade. A gente passou muitos anos aí, os homens por cima, comandando. Agora as mulheres estão entrando com tudo no mercado de trabalho, porque assim, o que faz toda a diferença, na verdade, é o mercado de trabalho. Porque se você prestar atenção, antigamente você não tinha profissões, a mulher não tinha profissões. E ela não podia escolher. E aí é que mora o perigo.
hoje você pode escolher, você deve, você quer escolher, né? Então, é essa que é Você sabe a que na diferença. Idade Média para trás, né, tinham aí cerca de 6 profissões para mulheres. Eu lembro que uma era ordenhadora, prostituta, porque a igreja ela incentivava as prostitutas, porque a mulher casta não podia ter prazer, né? Sim, Então, o homem, para ele ter prazer, ele tinha que ir pro prostíbulo, ele não podia ter esse tipo de coisa com a esposa. Olha não, que era loucura, né? pecado, É né? pecado. Pecado, exatamente. Então, quando Engraçado. nascia uma mulher na família, era uma tristeza, porque ela não tinha profissão. Então, não podia ajudar na família no sentido de trazer dinheiro, né? Assim, era um peso, porque a mulher tinha que, os pais tinham que sair para buscar alguém para casar com a Ainda criatura. tinha que pagar dote. E ainda tinha que pagar. Era uma tristeza, né? E fora que a mulher, ela só servia para pôr filho no mundo. E se colocasse só mulheres também não prestava. Era um ventre podre, vamos dizer assim, É. né? Casamentos foram, né, de realeza Desfeitos. foram desfeitos porque a mulher não dava filho. Exatamente. E o pior, assim, não é só a questão do casamento ser desfeito. O problema é como a mulher vai ficar depois jogada às traças, né? Como ela fica. Hoje não, hoje nós temos profissão, hoje é diferente, você se vira, você faz aqui, você faz ali. Mas eu acredito muito, sabe? Assim, por que que as mulheres hoje estão à frente? Por que que elas lutaram para ter opinião, para poder votar, para poder serem elas, né? Porque exatamente os homens, o que que acontecia? Fazia 10 filhos na mulher, não quero mais. Ele saía e ia embora. A mulher ficava com os 10 filhos, sem ter profissão, sem ter como alimentar os filhos. E aí ela trabalhava do quê? De faxineira, de cozinheira. E ainda não ganhava bem, não. Eu tive uma tia que passou isso na década aí de Então, 70, eu não lembro se ela tinha 6 ou 8, que eu perco o número de primo que eu tenho muito primo, é, mas ela foi uma guerreira. então, Essa minha tia virou um exemplo. Olha, ela na idade dela virou costureira, conseguiu, assim, né, a muito era custo uma se profissão da posicionar. época também. Conseguiu. Hum. E ela faleceu aí com 84, 85 anos, mais ou menos, mas quando ela faleceu, ela saía todo ano na escola de samba. Eu tenho orgulho de falar Ai, que dela. beleza Ela tinha um isso. namorado e ela É, ainda trabalhava. Então, assim, ela é um exemplo, admiro sim. muito. E ela era muito à frente do tempo dela. É. E a gente tem que admirar, a gente tem que exaltar, na verdade, como você está fazendo agora. Tem que exaltar, porque assim, as mulheres, a gente tem que entender que a gente tem que se unir, né? E quanto mais a gente fala isso, tá um pouco difícil disso acontecer de verdade, né? Então tem muita gente que fala, não, eu sou com a mulher, não sei o quê, mas o que você faz para ajudar aquela sua colega, a sua vizinha, a sua mãe, a sua tia, a sua irmã, né? Aquela pessoa que está ali que você nem conhece, o que que você faz, né? Então, isso é dar a mão, né? Vem cá, vamos lá, né? Então, assim, eu acho que falta um pouco isso, da mulher para com a mulher, sabe? Miriam, mas sabe uma coisa que eu vejo assim? A mulher ela tem uma disputa entre elas desde lá de trás também, porque elas tinham que ter o marido, então elas disputavam Sim, aquele homem. Elas iam para os bailes, né? Para que era uma feira de casamento, é onde uma assim, captação. nossa, e aquela que virava para tia, ficava para Hum, tia, era uma vergonha, era uma ninguém vergonha, quis, era excluída da família. Então, exatamente. então elas iam para aqueles bailes para rivalizar. Né? Tem a série dos Bridgertons aí que está mostrando na Netflix, que mostra assim bem como romantizando, ai que lindo, elas indo para É, os bailes, aí é, aparece tudo. Não, gente, quando ia pro baile não era assim, não. Eu ia então. casar com os caras É. bem mais velhos, feio, fedido. Ai, Não credo. tinha Ave escolha, Maria, não. meu Deus. Eram feiras de casamento, né? Eram. Então, agora eu acho que, de acordo com tudo isso, algumas mulheres não aceitavam, não queriam, né? Então, elas foram se rebelando. Então, a gente tem várias mulheres aí que se rebelaram para começar a abrir o movimento para que a gente hoje pudesse estar trabalhando, pudesse estar comandando.
pudesse escolher a Você sabe profissão. uma coisa que é interessante? Sabe uma situação no mundo que foi o grande responsável para a mulher estar na área de trabalho? Segunda Guerra Mundial, que foi onde as americanas tiveram que entrar no ambiente de trabalho e os homens foram para a guerra. E não só nos Estados Unidos, Sim. mas no mundo. Então, assim, principalmente lá na Europa, a mulher já ia um pouco mais, mas aqui as mulheres começaram. E aí elas começaram a fazer o mesmo trabalho que os homens. Então, porque eles foram para a guerra, então quem é que ia fabricar roupas, ia fabricar armas, ia Ficou fabricar. para as mulheres. Foram as mulheres. Mas- E aí que elas começaram a ser aceitas como operárias. Tem até umas Sim. fotos. Vou colocar uma foto aqui de uma que ficou muito famosa nos Estados Unidos, né, como uma operária, dona de casa, e que virou símbolo assim, né? Não sei se você conhece essa história. Que ela virou símbolo da mulher que assim que saiu de dona de casa para virar operária. Mas como ela chama? Não vou lembrar, que eu tenho péssima memória para tá, não. Mas eu vou colocar Também tô aqui e vou te nessa. mandar depois. Tá. Então, mas você vê, são pessoas que abriram caminho, mulheres que abriram caminho pra gente. Aí você vai falar, ah, nossa, olha, hoje eu abri caminho, tá? E aquelas que já abriram lá para você poder abrir aqui, né? Então, assim, a gente tem que valorizar muito essas mulheres. A gente tem mulher cientista, tem mulher música, que faz música, ai, meu Deus, tipo Chopin, música Maestra. clássica, sabe? Hoje temos a maestra, Chiquinha Gonzaga. Gonzaga, maestra. Então, gente, assim, a mulher, ela pode muito mesmo, né? Então, eu acho que é por isso que hoje tá todo esse boom da mulher, porque o movimento está mudando, e nisso é onde que eu falo da equidade, porque o movimento está mudando, aí algumas mulheres querem ficar lá em cima, e o caminho, eu acho, na minha opinião, que não é esse, o caminho é igualar. Porque não adianta uma época ficar o homem em cima, depois uma época a mulher em cima, e depois. Não, gente, a equidade, a igualdade é legal, sabe? Porque todos vão ter as suas opiniões, todos vão poder falar, todos vão poder trabalhar, todos vão poder fazer tudo, né? Então, acho que isso que é legal. Então, essa guerra entre homem e mulher não deve existir, né? Mas conforme eu fui trabalhando, já falo do projeto, aqui tem que contar um pouquinho antes, né? Conforme eu fui trabalhando, quando deu o ano de 2000, que eu vim de São Paulo para Jundiaí, eu decidi que eu não queria mais trabalhar com homens, e eu trabalhava com equipes de homens. Então, eu comandava, assim, tipo, uns 20 homens de uma Amiga, vez. como é que era você trabalhar com esses homens? Eles aceitavam? Tô falando não tô falando agora, tô falando de 30 anos atrás. Um monte de preconceito. Um monte, eu sofri bastante, teve bastante coisa, mas eu também sou meia ruinzona, entendeu? Então, eu Você botava deu conta? Ah, dei conta, eu dei conta. E meu marido costuma falar, né? Nossa, você para ser homem só basta cuspir do lado, assim, né? Porque, assim, eu dei conta. Eram uns 20 homens de uma vez, assim, era bem difícil. E o meu marido, ele não trabalha comigo. Ele tem outra profissão, Ah, ele não então. é da mesma área. Não é da mesma área. Não é da mesma área. Então, aí, quando eu vim para Jundiaí, eu montei, eu tive uma ideia, falei, vou montar uma equipe de pintura feminina. E aí eu montei essa equipe, chamei mulheres, ensinei as mulheres e elas começaram a trabalhar comigo. Então, foi onde que começou aí o movimento de mulheres na pintura também, né? Porque era muito difícil ter mulher assim na pintura. E na construção civil em geral, né? Aí, quando deu em 2018, eu pensei muito nesse projeto. Um belo dia lá, acordei e falei, ah, nossa, preciso fazer alguma coisa diferente, alguma coisa legal e tal. Eu pensei no curso. Porque eu também já dava aula no Senai, eu já era instrutora, né? Desde que eu me formei em mestre de obras, eu dou aula no Senai. E aí, eu montei esse curso só para mulheres. Por que só para mulheres? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. A gente fala. Não, eu acho muito interessante esse curso somente para mulheres. É interessante, sabe por quê? Porque se você quer fazer um curso que vai homem e mulher,
Aquelas mulheres que são mais vulneráveis relativo ao casamento, que o homem tem ciúmes e tal, não vai deixar ela fazer o curso. E assim sendo só para mulheres, não tem o porquê dele não deixar. Porque vai fazer um curso de pintura. O homem vai achar o quê? Ah, vai pintar paninho. Não, ela vai aprender a pintar a parede, vai aprender a fazer um cimento queimado, vai aprender assim, ah, tem uma trinca ali, eu vou, como é que eu faço? Como que eu arrumo isso? Ah, meu banheiro tá cheio de mofo, aprende também. Como é que eu passo uma massa corrida? Ah, minha parede está horrorosa, tem que passar uma massa corrida. Como é que eu faço? São várias coisas que elas aprendem, tudo aquele trabalho básico. Ah, tem que descascar, tá feio. Vamos descascar. Ferramentas, quais ferramentas você usa? Que tipo de tinta você pinta uma madeira? Que tipo de tinta você usa para uma parede ou para um metal? Entendeu? Então, elas aprendem isso. São 5 dias o curso, direto das 8 às 5 da tarde. O curso é totalmente gratuito. Também, assim, eu tento arrumar algumas pessoas para me ajudar, com apoio, né? Então, gente, se alguém puder me apoiar, eu vou agradecer, né? Sejam bem-vindos. A gente Sejam vai colocar bem-vindos. os contatos aqui embaixo, Isso. porque a gente fala assim, mas, gente, precisa. Agora vamos entender qual tipo de ajuda que ela precisa. Isso. É assim, eu preciso de ajuda financeira, certo? Mas principalmente, por exemplo, como o curso ele tem 5 dias, elas ficam o dia todo comigo, eu preciso de pessoas que me ajudem na alimentação, por exemplo. Então, eu tenho a Vânia Mazzoni, que é da Nova RH, ela me ajudou vários anos, né? E quando ela não me ajuda, ela sempre tenta arrumar uma pessoa que me ajuda. Ela ajuda com o almoço, com o café da manhã e com o café da tarde. E não é uma coisinha assim, sabe, qualquer. É uma comida deliciosa. O café da manhã lindo que ela manda lá, sabe? Nossa, Vânia, obrigado. A Vânia é top, ela ajuda mesmo. Doando o café da manhã. E como é que doa? Ah, mas eu moro em São Paulo. Não, mas você pode ajudar. Por exemplo, você vai ligar para uma padaria aqui, você vai falar: olha, eu preciso que durante 5 dias você leve o café da manhã, o café da tarde para esse lugar, esse lugar. O café da manhã e da tarde vai ter isso, isso e isso. A pessoa escolhe, ela faz um cardápio, manda esses 5 dias para lá. Dá para fazer Material isso. também, tipo pincel, tinta. Sim, eu tenho a Atlas, que elas são as ferramentas, né? Também já me ajudou. Só que quando deu aquele problema no sul, a Atlas é do sul. Então a fábrica todinha perdeu tudo. Então eles tiveram uma certa recessão também. Mas todo ano, o pessoal da Atlas, a Naná, ela tá lá. Ela vai, ela leva um mimo para as meninas, sabe, uma ferramentinha e tal. É muito legal. Então, assim, o curso, não, e fora isso, tintas também, né? Então, assim, hoje eu estou com o apoio da Cia Color, eu tive o apoio 4 anos da Coral, né? É, aí tem o apoio da Cia Color, e tudo isso através da loja Amarelinha Tintas, que é uma rede aqui de Jundiaí, né? Eles sempre me ajudam, todo ano, desde o começo até hoje, todo ano. Sou muito agradecida a eles, né? A Amarelinha Tintas. E sempre são prédios da prefeitura. Não que a prefeitura. Eu fui lá pedir para a prefeitura não se deu nada. Por exemplo, na escola, eu vou lá, falo com a diretora, eu dou uma analisada. Ah, tá, tem uma sala que está horrível, tem um monte de coisa ruim. Falo, vamos arrumar aqui? Aí eu arrumo a tinta, arrumo as meninas, faço tudo, levo a equipe lá e assim elas aprendem fazendo Então vira um benefício para o espaço, para as para as meninas meninas. e para mim que E adoro fazer normalmente isso. são quantas alunas em cada turma, em média? Em média é 20, mais que 20 aí já não dou conta. Mas assim, às vezes é 15, depende de onde é o local. E vem meninas de Guarulhos, Nossa, vem de longe. vem.
vem de Minas Gerais, vem de Santos. Eu tenho várias alunas, 2 de Santos, 2 de Minas Gerais, que vieram, pagaram até o hotelzinho ali para ficar. Aqueles bairros lá perto de Guarulhos, Itaquaquecetuba, tem várias meninas. Vem de Itupeva, vem de Campinas. Eu paro 2 meses de trabalhar por ano para montar esse curso, né? Então, assim, eu já vou guardando um dinheirinho para ficar ali para me ajudar Por exemplo, o ano passado eu não ganhei o café da manhã e da tarde. Então, eu que custeei. Entendeu? Eu custeei, também tinha 2 alunas lá, que elas eram empresárias, uma engenheira e a outra, 2 irmãs gêmeas, né? E elas também ajudaram. Elas, não, a gente vai fazer o café, vamos trazer e tal, foi muito legal. E as meninas, elas começam com uma conexão, sabe? Depois elas ficam no grupo, elas se apoiam. Então elas entram desconfiadas, meio assim. Depois elas saem de lá, elas estão com a autoestima lá para cima. É muito legal isso. Porque às vezes eu levo, depende do que dá para mim fazer. Às vezes eu levo uma psicóloga, às vezes eu levo uma advogada, né, para falar um pouquinho com elas. Levo uma assistente social do CRAS para falar um pouquinho, para mostrar os caminhos que o SUS dá para elas, né? Sempre tem alguém lá para orientar, sabe? Nossa, elas amam. E a Salva Brás também está sempre com a gente, eles dão os protetivos. Então, assim, eu sou abençoada, eu consegui várias coisas, todo ano eu consigo fazer, todo ano, para mim é sensacional. E elas vão, elas aprendem, aí elas saem de lá, eu tenho a primeira turma, 3 mulheres já saíram com o cartãozinho feito, e elas trabalharam com pintura. Ô, Miriam, essa é outra parte, né? Você também tem uma equipe de pintura? Tenho, eu sou pintora, eu tenho... Só de mulheres? Só de mulheres. Agora, com 65 anos, eu não estou mais pintando. Então, eu fiquei 30 anos nessa área aí, eu trabalho desde 96, nós estamos em 2026. Como eu perdi a pessoa que trabalhava comigo, a Vita, que é a Maria Helena, ela faleceu em 2024. E isso meio que me desbancou um pouco, né? Pouco não, bastante. E aí eu pensei numa outra coisa. Então, assim, eu saí um pouco da pintura e aí estou entrando na mentorias para empresas, para colocar as mulheres da construção civil nas áreas mesmo de construção, nas fábricas. Então, eu vou ali, eu faço uma assessoria, uma mentoria para a empresa formar as equipes femininas e eu acompanho elas um pouco, eu formo elas e acompanho, entendeu? Então, assim, eu saí da construção civil, mas a civil não saiu Não de sai mim. de você, Não né? sai. Inclusive, eu vi um podcast não, um seminário que você participou, né, uma palestra, que você estava lá de macacão, e eu Ai, encontrei com gente. ela falou que ela ia fazer a palestra e que ela ia ir de É. macacão. Eu tô achando que ela vai com macacão cinza, da obra. Aí ela me mostra o vídeo ontem, ela de macacão rosa pink, tirando o macacão. Gente, foi uma performance maravilhosa, porque ela tira o macacão pink, então não é um macacão qualquer, porque ela iria com aquele macacão bem vestido em qualquer lugar, entendeu? Mas aí ela tira e tá com um vestidinho por baixo, que eu acho assim, é muito legal isso da mulher, né? A mulher né, que está lá no dia a dia, que está lá de mestra de obras. Na obra se sujando, não dá E nem só para ter unha tira o comprida, macacão. aí você tira e fica E lá, tá bela e pronta pra formosa. night. Exatamente. Beijinho no ombro. Linda. E é isso, então, assim, então por isso que eu tirei o macacão, porque eu estou saindo um pouco da pintura e estou indo para as salas de diretoria lá, para combinar outra coisa, para fazer outra coisa, né? Para fazer uma mentoria, para fazer isso também com mulheres, entendeu? Porque, assim, é a minha parte, né?
eu acho que é um propósito que eu tenho, sabe, na vida, de colocar as mulheres para trabalhar, para ganhar dinheiro, para ser independente, para ser dona do próprio nariz, para parar de sofrer, né? Porque às vezes a mulher ela tá num casamento, e isso não é só de mulher e homem, não, viu, gente? Isso tem de mulher com mulher, né? Homem com homem, né? Então, assim, a gente não pode generalizar também, né? Então, assim, elas têm que ter a liberdade de comandar as suas próprias vidas. E que forma que você vai fazer isso? Se você não tem dinheiro, você não consegue fazer isso. Você sempre vai depender do marido, do pai, da mãe, do irmão, do vizinho, não sei o quê. Não, você tem que ser dona do seu próprio nariz. E para mim isso é um propósito. É um propósito que eu tenho e até um conhecido meu falou para mim, Miriam, esse é o seu propósito? Eu falei, é. Ele falou assim, mas você pode ter mais propósitos. A gente pode ter vários propósitos na vida. Isso é importantíssimo, né? As pessoas, às vezes, elas entram num propósito, meu propósito, né? Sei lá, minha profissão, meu propósito é ser mãe, mas a gente tem vários. Pode ter um principal, com certeza, né? Mas a Sim, gente tem que ter vários propósitos, né? tem. Ainda mais esse ano que é o ano do cavalo, né? É o ano do cavalo? Hoje o que você plantar está acontecendo rápido demais. Olha que maravilha. Então, Aí por isso que assim, sim. manter. E não é para esse ano, é para os próximos 9 anos. Olha que Entendeu? legal. Então, esse ano, plantem, gente. Plantem, que esse ano que você. Então, tenham vários propósitos. Você sabe, eu acho muito interessante isso, Miriam, porque quando a gente fala de propósito, o que é um propósito? Pode ser um sonho? Pode ser um sonho. Por que não? Pode ser. É que, assim, é que muitas vezes, assim, se eu chamar de propósito, parece mais pé no chão. E aí eu fico mais, né? Agora, Sim. e quando eu coloco o sonho, que eu posso ir muito além, e eu posso tirar um pouco o pé do chão e ir além daquilo, né? Só daquele básico. Porque quem imaginava que há 30 anos atrás uma mulher seria uma mestra de obras? Então, e eu estava falando isso essa semana com a minha filha. Eu falei, e eu fui preparada. Então, quando eu fui despejada, em nenhum momento eu falei, nossa, que saco, sabe? Ou eu chorei, ou eu fiquei triste, ou fiquei desesperada. Não, eu estava preparada espiritualmente. Só que assim, eu não sabia disso. Eu só vim saber, eu só fui perceber isso quando, depois que passou alguns anos, que eu comecei a entender melhor ainda a minha própria pessoa, o que eu passei. E aí, quando eu escrevi o livro, aí acabou. Porque ela já tem 2 livros. Um tá Hum, aqui, a gente já fala disso. isso. E é quando você começa a entender que as coisas, elas têm uma ordem aí no universo, né? Elas têm. Gente, de universo essa mulher entende. Eu não entendo muito, não, mas ela. Imagina se ela É, entendesse. Não, ela não entende, ela vivenciou, que é mais profundo ainda. Mas assim, a gente vai vivendo e às vezes você não percebe que aquilo é legal para você. Então, eu A gente costumo. vive no automático. Vive no automático. E eu costumo falar assim, né, agora, né, que assim, tudo que essa coisa de eu ser despejada, aí você fala, nossa, foi minha derrocada. Não, foi a minha subida. Depois que eu fui despejada, que eu tive que me virar nos 30 com os filhos, eu, meu marido, e lutar, nesse momento eu me encontrei numa profissão que eu gosto, que eu amo, na verdade. Nesse momento eu comecei a crescer, como mãe, como mulher, como esposa, sabe? Como profissional, como tudo. É impressionante. Só que na hora que você está passando, você não sabe isso. Você só vai perceber depois.
Porque senão fica na zona de conforto. É. Infelizmente, a zona de conforto é o pior lugar que tem. É. Porque tá ruim, tanto que tem até uma pessoa que veio no TetaCast que você é zona de desconforto, porque não tá bom. Mas você não sai dali, porque ali você conhece. Então, quando assim, acontece alguma coisa para chacoalhar, precisaria disso? Não. A minha história é mais assim, eu tive vários tombos financeiros até eu perceber que eu tinha que dar curso. Hoje eu o universo, eu já entendi, viu, o universo já, não tem, e é verdade, eu falo brincando, mas é verdade, depois que eu passei a dar os cursos, e assim, eu parei de tomar tombo, porque batia no financeiro, aí de repente a minha conta zerou, aí cadê, como assim zerou? Mas tinha dinheiro guardado, zerou, quase perde carro, quase, aí você fala assim, como? E aí, assim, eu acho que é todo um processo de aprendizado. Aí eu fui me direcionando para aquilo que eu precisava. E eu vejo que se você estudar, né? Eu tenho minha formação administrativa, né? Se você olhar todos os grandes empreendedores, né? A história deles foi mandado embora do emprego. Você pega o Carl Wizard mesmo, né? A Magazine Luiza, que você está falando, né? Ela, Casas Bahia. É tudo assim também. Eles começaram do nada. Silvio Santos, gente. Nossa, que é melhor exemplo que ele, Silvio vendendo Santos. bala no semáforo. Eu amo o Silvio Santos. Ele já faleceu, gente, mas assim, é um cara que, nossa. A história de vida dele. É tipo um herói pra mim. E eu acho que isso é muito bom da gente trazer, porque assim aqui a gente não combina, vai surgindo. Mas muitas pessoas que estão passando por dificuldades, que estão passando ali pelo fundo do poço, às vezes a gente está tão preso naquele lugar que a gente não entende que ali é uma passagem e que eu sei, a gente tem uma certeza que isso não é minha, isso é do universo, que a Miriam está aqui, que trouxe esse exemplo maravilhoso, que é assim, a gente passa por esse fundo do poço e a gente vai para um estágio muito maior que a gente nem imaginava que a gente tinha esse poder. Exatamente. Mas é muito isso que você está falando. É muito isso que eu sinto hoje, né? Tudo que eu passei, você fala, não... Aí tem até aquela novela lá que aquele menino fala, tudo que acontece de ruim na minha vida é pro meu bem, uma coisa assim, uma novela lá. Você passou esses dias lá, não lembro Não agora. lembro. Ai, gente, eu nem lembro o nome. Mas tá passando aí também, né? Ela passa. E é verdade. Tudo de ruim que acontece com você é pro seu próprio bem. É que a gente está vendo como negativo porque muitas vezes dói, né? Muitas vezes a gente não sabe como lidar naquele momento, mas aquilo que parece ruim é o universo, às vezes, transformando aquilo que não tá bom. Quantas vezes a gente está num relacionamento que não tá bom, tá no emprego que não tá bom e não tem coragem de sair, né? Porque se estivesse bom, e aí às vezes a gente precisa daquele empurrão para ter algo maior. Viu? Mas se você perceber bem, se você está aqui de pé e eu também, se você me der um pontapé na bunda, como é que a gente faz? Dá um passinho para frente. Então, até um pontapé na bunda te leva para frente. Te joga para frente. Te joga para frente. Então, a gente tem que ver isso. Ah, nossa, quer me humilhar, me dar um pontapé? Não. Estou te jogando para frente. Né? Então, eu acho que é muito sobre isso, de a gente falar o que é a questão do propósito, a questão de você ter um objetivo de vida, a questão de você também olhar para frente, olhar para o lado, né? Olhar para o lado. Quem está do meu lado? Né? Porque é muito fácil, às vezes a pessoa tá lá embaixo, é muito fácil ela olhar e falar assim, nossa, a pessoa tem um carro, né? Eu não tenho. Eu não tinha nem carta. Eu nunca tive carro. Eu tirei minha carta com 40 anos. Aí hoje, às vezes, a pessoa olha eu com um carrão, aí acha que eu sou rica. Ninguém sabe o quanto que eu fiquei nos andames, lá em cima, lá no alto, no sol, trabalhando na lama, toda suja de pó. Ninguém viu isso. Ou quem viu mesmo, não liga. Só vai ligar que eu tenho um carro. Tem uma frase que é muito famosa, né? Essa daí Todo mundo vê as pingas que eu bebo, mas ninguém vê os tombos que eu tomo. Então, assim, hoje, tudo que eu tenho eu mereço.
tudo que acontece comigo, eu sei que eu mereço, tanto de ruim quanto de bom. Então eu tenho uma aceitação das coisas. Claro que às vezes é um pouco difícil, né? Mas aí você lembra, fala, não, vai lá, vai aceitar, né? Então você tem que também se forçar um pouco, porque a gente é um ser humano falho, né? E que vai reclamar também, né? Então, como todo mundo, né? Mas assim, eu procuro muito enxergar as coisas com assim, não é só com uma lente, mas com várias, sabe? Você tem que fazer isso. Porque quando a gente enxerga com várias lentes, a coisa parece que ela se abre e você tem mais soluções para enxergar, né? Então, é isso que eu penso. E é isso. E aí tem essa parte do projeto, é onde que vai todas que várias meninas já trabalham agora sozinhas, já separaram dos maridos que batiam nelas, já são donas dos seus narizes, já ganham dinheiro, já estão na área, né? Então, tenho meninas que aprenderam comigo que são minha concorrente, entendeu? Na parte da Que ó, pintura. concorrente com bons olhos aí, Não, né? porque também a gente pode ser concorrente, mas a gente se gosta e a gente se fala, às vezes não fala todo dia, mas a gente é amiga, e assim, eu tenho todo o gosto, porque se eu não quisesse concorrente, eu não estaria dando curso. Então, assim, se eu jogo as mulheres no mercado de trabalho que eu mesmo faço, eu não tenho medo. Elas vão aprender, elas vão fazer, tem espaço para todo mundo, né? Não tem problema. Vamos que vamos. Me sabe uma coisa que eu acho que é interessante que você trouxe? Tipo assim, o aprendizado que você teve lá atrás, que te Uhum. ajudou, É, você leva para as pessoas e de forma assim gratuita, né? Porque eu sei que você dá aula também, né? sim. Quando Não eu sei me se... formei mestre de obras, tinha 40 homens, eu de mulher. E eu, Nossa! e eu fui a única mulher, a única pessoa desses 40 aí dessa classe, a única pessoa indicada a dar aula no Senai. Imagina esses homens como não ficaram chateados. Eu imagino, Nossa, eu imagino, né? A única Ficaram mulher putos, dali ficaram muito putos, porque foi bem no dia da, 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 da da, da formatura. formatura, o diretor chegou, me chamou e tal. Então foi muito legal. Foi uma honra para Uma mim. conquista Uma enorme, conquista, né? nunca imaginei. E depois disso, depois do Senai, gente, o Senai é incrível, ele abre as portas para você. Abriram-se as portas para mim. Porque aí depois eu fui trabalhar na Secretaria da Educação, como técnica, né? Na época que o Mário Covas, antes dele morrer, né? E a gente trabalhava diretamente, quase que com ele, porque era a Secretaria da Educação, ele estava muito próximo, né? O Mário Covas. Aí, depois ele morreu, entrou o Alckmin e aí mandou todo mundo embora. Mas eu fiquei 2 anos sendo contratada. Aí tinha eu, a Alice e 10 homens. Que a Alice também foi porreta, né? E aí, assim, só que eu já era formada mestre, mas eu estava aprendendo, mas já estava aprendendo e já estava fazendo, entendeu? Então foi muito legal. E essa equipe que você tinha só de mulheres, Hum. né? Então você levava uma equipe de mulheres para ser contratada. Eu estava vendo ontem, né, quando a gente estava lá no evento da Sol, uma das meninas estava falando, né? Ela é doutora e ela estava fazendo uma reforma no espaço dela lá, no consultório dela, Uhum. e ela teve que contratar gesseiro, teve que contratar. E ela estava falando da dificuldade que ela estava tendo deles fazerem o que ela pedia por ela ser mulher. Existe muito isso. Tem muito, eu passei muita dificuldade com isso. Tanto que teve uma vez que o rapaz estava colocando o piso e eu sabia tudo o que eu pedia para eles fazer, eu sabia fazer. Tudo. Eu aprendi tudo. Desde a fundação até o telhado. Eu aprendi tudo. E fui fazer. E aí eu falei, viu, cara, esse negócio não tá legal. Ah, não, mas o que você entende disso? Eu falei assim, eu entendo sim. Eu falei, arruma. Não, tá bom, assim, que eu falei, arruma, não tá bom.
Eu falei, quem te contratou foi eu. Ah, mas eu vou falar com a dona aqui do apartamento e eu vou fazer assim mesmo. Eu falei, não, você não vai fazer assim mesmo, sabe por quê? Porque você vai pegar suas coisas e vai embora, você está despedido. Vou falar com a proprietária. Eu falei, pode falar, porque quem te paga sou eu, não é ela. Aí ele foi falar com ela e falou, não, eu contratei a Mira, ela vai decidir o que ela achar melhor. E aí eu, antes dele sair, eu falei assim, ó, vem aqui que eu vou te ensinar. Peguei lá o azulejo e coloquei certinho. Eu falei, é assim que eu quero. Como você não quer fazer isso, tá desempregado, meu bem. Pode ir embora. Então, assim, e você tem que ser assim, porque se você for fofinha no meio de um monte de homens, você vai sumir ali no meio. Então, você tem que ter autoridade, Não, né? ele não está seguindo o padrão que você está colocando. Não É, tem não jeito. quer, Não quer, não quer, exatamente, não né? quer. Não quer. Se fosse um homem falando Não, ele ali, ainda ele ia passa mudar. por cima de você. Vou falar com a dona, né? É, Como se você, tipo assim, exatamente. peraí, É. mas é até chato, porque ninguém quer ficar se impondo. Não é legal falar eu mando aqui. É, Não é uma coisa que a gente queira fazer. é. Mas se você não se impor, ele vai passar por cima de Não, mas você. tem coisa que tem que fazer. Senão ele vai passar por É. cima. Agora tá mais suave, né? Porque os homens respeitam mais, né? Nem tanto, mas ainda respeitam mais. Mas na época, não, porque você entende do quê? Você é mulher, você não entende nada. Eu falei, entendo sim, entendo. Vou te mostrar que eu entendo. E, ó, assim, o preconceito era tão grande. Uma vez eu estava pintando uma casa, eu pintei muitas casas aqui nos condomínios de Jundiaí. Tudo mansão. Eu peguei esse nicho para trabalhar. Então, as meninas, quando eu treinei as meninas, eu treinei elas para trabalhar em casa que tinha bebês. Então, a gente trabalhava no silêncio, de meia, para não fazer barulho, sabe? Ninguém botava aqueles rádio alto, naquelas músicas que às vezes o cliente não gosta, sabe? É um respeito que não existia nas obras, né? Por exemplo, as meninas, adolescente, de baby doll, de shortinhos, os homens tudo, né? Desesperados. Então, assim, a gente já tinha uma postura diferente, né? Por exemplo, eu ensinava elas, ó, se você passar, tiver que passar pela cozinha, eles estiverem almoçando, a gente está pintando o quarto, tiver que passar ali, a mesa está aqui, você passa olhando para lá. Ele vai ficar constrangido. Você passar ali, o cliente vai falar, está servido, e de repente ele não tem, ele não fez para todo mundo. Aí você fala, eu quero sim, estou com fome, né? Então, assim, eu já falava, ó, passa e olha para lá. A mesa está aqui? Olha para lá. Nem olha. E passa rapidinho. Então, assim, elas eram proibidas de comer na casa do cliente. Então, a gente trazia marmitinha, normal, tranquilo. E o preconceito era tão grande, sabe por quê, Paty? Porque era assim, uma vez eu estava numa dessas casas e eu falei, com um cliente, um homem, o dono da casa. Olha, eu preciso aqui ver o problema com o senhor, papapá, papá. Comecei a conversar e a gente de pé ali conversando. Do nada ele olha assim, vem um rapaz lá de cima e ele fica olhando pro rapaz. E eu conversando com ele, né? Mostrando lá o problema, o que estava faltando, o que não estava, tal. E o rapaz veio em direção a ele. E quando o rapaz veio, ele chegou, eu estava falando com ele, simplesmente virou para o rapaz e começou a conversar. Passei muito esse tipo de coisa, de eu levar. Eu sempre tive todas as ferramentas, eu comprava as ferramentas para trabalhar melhor. Então, eu levava lá 2 escadas. O eletricista passava ali, essas mansões, elas são grandes. Você está trabalhando aqui, o cara pegou a escada, levou lá para o outro lado, você não vai achar nunca a escada. Você tem que andar a obra toda. E aí, o cara pegava, você nem perguntava. Eu procurava, já, quem pegou a minha escada? Peguei lá, eu estava precisando aqui. Eu falei, você pediu? Não, mas é rapidinho. Eu falei, não, a escada é minha. Traz a sua. A escada é minha. Se você quer emprestada, você pede. Não pega as coisas que é dos outros. Eu te empresto, se você pedir. E depois você traz de volta. Nossa, mas era direto isso. Então, assim, é uma falta de respeito, entendeu? Então, você tem que se impor, não tem como. É porque senão eles não respeitam. Não respeito. Então, é isso. Hoje, E até tá trabalhar com as melhor. mulheres mais fácil? Olha, eu assim, vai falar que foi tudo certinho? Não.
vai falar que eu sempre tratei todo mundo super bem, que eu era bem legal. Não, também. Também tinha minha parte ruim, também tinha as partes que eu não sabia, Mas você sabe que eu acho que isso é sabe? interessante, Miriam, que você não veio aqui para falar, eu sou a boazinha. Porque a gente tem muito desse rótulo de, né, a sociedade coloca muito de que tem que ser boazinha, tem que ser queridinha, tem que aceitar É, tudo, tem que. E não só é. que Tem não, né? horas que a gente precisa, que a gente tem a É, ira bem utilizada, ela é usada para pôr limite, para que senão a pessoa estoura, porque engole, engole sapo, um dia estoura. Sabe aquela é. pessoa que estoura da noite pro dia? Ou então, um dia vai lá na escola e mata todo mundo, que é o que Então, isso aí é um nível doentio que foi é, acumulado, 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 né? Então, tipo assim, não precisa chegar no extremo de estourar, é, né? A gente pode pegar, a partir do momento que a gente se posiciona no dia a dia, aí as coisas ficam mais leves, é. né? Viu, mas eu teve até uma moça que trabalhou comigo vários anos. Um dia, depois de muito tempo, que ela já estava trabalhando sozinha, a gente continuou amiga. E ela falou para mim, ela falou assim, nossa, mas você teve muito tempo que você foi muito agressiva, você humilhou algumas meninas. Eu falei, você acha? Ela falou, acho. Eu falei, então peço perdão. Eu falei, só que assim, eu também não sabia como lidar com isso. Era tudo novo para mim. As coisas da minha vida foi tudo acontecendo assim, ó. Tudo novo. E depois que ela fez eu repensar no meu comportamento lá atrás para mudar no comportamento de hoje. Então, assim, isso que eu acho que, assim, eu humilhei alguma pessoa? Eu devo ter humilhado, sim. Isso é No meu afã, evolução, Miriam. sabe? Evolução e assumir erro. Peraí, a Hum. gente nunca foi certinho a vida inteira. Quem nunca Não, errou? não, todo mundo erra. Entendeu? É, Aquela famosa frase de Jesus: quem nunca errou, que atire a primeira primeira pedra. pedra, A gente exatamente. erra, mas eu acho que o bonito é a gente reconhecer: peraí, se eu errei, e É, depois que você falou, eu refleti, vi que realmente. E isso fez com que eu mudasse, que eu é, passasse a agir diferente. Ou seja, errar, o problema é você continuar agindo sabendo que é com errado. certeza. E eu acho que isso que você trouxe é muito rico. Eu não sabia como lidar. Não sabia. Porque eu trabalhava num ambiente totalmente masculino. Depois que eu peguei as meninas, eu tratava as meninas às vezes como homens, porque era o que eu sabia fazer. Aí depois foi mudando. Depois foi mudando, mas assim, e eu já tenho um temperamento mais assim, né? Até mesmo do meu jeito de ser e também por ter trabalhado com homem, porque assim, quando você tem muitos homens, você trabalha o tempo todo com homem, você fica mais, sabe? Mira, eu cresci com 2 irmãos e 2 primos. Então eu tinha que sobreviver no meio deles. Exatamente. Então, assim, imagina que Então eu você entende o podia que eu tô errar. falando, Imagina que eu podia errar para estacionar o carro de jeito nenhum. hum. Imagina, então hoje não mais, mas durante muito tempo eu era perfeccionista comigo e com quem estava à minha volta. É, Porque quando a gente é perfeccionista aqui dentro, a gente vai refletir isso lá de é, fora. E é. não tem jeito. Então eu tenho certeza que do mesmo jeito que você chamava a atenção do outro, você era 10 vezes pior aqui dentro com você. Exatamente. Não É por é? aí, é por aí. E aí, quando a gente aprende a ter a vida mais leve, de que eu não preciso agir, isso aí é um salto quântico. É. Porque aí opa, peraí, eu posso errar, né? Eu não preciso eu não preciso me cobrar tanto e a gente aprende a se acolher, e aí a vida começa a ficar mais leve, mas é depois de um tempo, a gente É, demora às vezes, uns mais, outros menos, ter mais maturidade, para né? aprender. E isso é É, evolução, né? é. Agora, Mira, a gente já está encerrando. Queria que você falasse um pouquinho aqui, ó. Ó, esse aqui é o segundo dela, né? Tinta e Alma. Fala um pouquinho desse livro. Não, gente, ó, esse é um spoiler, porque ainda não foi lançado, né? Não foi. Não Ainda foi. Já não está foi. aqui de primeira mão. Primeira mão para vocês, hein, Primeira ó. mão, gente. É assim, eu escrevi um livro que foi em coparticipação com várias mulheres, que eu lancei lá em Portugal e na Escócia, porque a coordenadora do livro morava em Portugal. E foram 10 páginas apenas, mas foi muito limpo também, foi super legal, né? Foi sensacional, para te dizer a verdade. Só que, assim, quando nasceu esse, que é o meu livro, é só meu mesmo, que tem várias fotinhos e tal,
né? Tem um pouquinho da minha história lá desde o começo, quando eu nasci, criança e tal. E eu passo rapidamente pela história e depois eu entro mais na parte do empreendedorismo, né? E tá tudo aqui, gente. E aí eu vou lançar aqui em Jundiaí, dia 6 de junho, lá na biblioteca lá da Argos. Então cai no sábado, 10h30 da manhã e tal. E ele fala um pouquinho do que a gente falou aqui também hoje, sabe? Então, assim, sobre as equipes, né, de mulheres, sobre o projeto, ele detalha um pouquinho sobre o projeto, conta lá de trás, quando eu era criancinha, o que eu passei, o que aconteceu na minha vida, né? Assim, rapidinho também, não é uma autobiografia, né? É só para a pessoa entender por que eu cheguei hoje aqui e como eu cheguei, né? Então, assim, eu não posso chegar e falar, comecei a trabalhar com pintura. Tem uma história por trás, né? Então, é mais ou menos isso. Então, fala sobre isso aqui. Então, é o meu livrinho, é o segundo livro, porém, para mim, é praticamente o primeiro, porque esse livro é só meu, né? E o outro foi participação. O outro foi coparticipação, que não deixa de ser bacana, gente, é bacana também, mas assim, quando eu fiquei 1 ano escrevendo esse livro, tem 110 páginas, eu falo, nossa, mas demora tanto para escrever um livrinho, demora. Ah, demora. Demora. Aí demorei 1 ano para escrever. Aí foi para a editora, começa a revisão, aí eles mandam para mim, aí eu vejo lá a revisão da revisão, não sei o quê, e vai e volta. Eu li esse livro umas 20 vezes. E aí, do nada, quando ele chegou quarta-feira passada para mim, eu abri a caixa, eu abri assim, ó. Gente, eu comecei a ler. Aquilo parecia que não era eu, parecia uma história. Eu falei, gente, meu Deus, é uma coisa que eu escrevi. Li umas 20 vezes. E assim, falei, cara, isso é incrível. Isso é incrível. E assim, me deu uma emoção. É um filho. É um filho, gente. É um filho. Então, é isso, gente, ó. Aí, quem quiser comprar também tá à venda, tá? Mas é só me ligar, né? Mas é isso, gente. Eu acho que o importante não é comprar, não é vender. O importante é que quando você escreve um livro, você também entende um pouquinho mais de você. Porque aí você vai ler aqui, ó. Nossa, eu fiz isso mesmo, né? Você que escreveu, mas caramba, tá? Olha. E aí você vai lembrando também um monte de coisa que você já tinha esquecido da sua própria vida para colocar, porque aí você puxa na memória. Aí você está conversando com, por exemplo, com a sua irmã. Aí você fala, ô Mi, lembra aquela vez? Ah, peraí, vou escrever aqui. Aí depois você está conversando com um amigo lá seu das antigas. Ô Mi, nossa, lembra quando a gente fazia isso, fazia aquilo e tal? Ah, peraí, vou colocar aqui. Então tem tudo isso aqui. Que isso. Gostoso. Isso não, aí. gente, o livro tá lindo. Eu já dei uma folheada nele, não consegui ler porque eu peguei ele ontem, dei uma folheada. Mas tá maravilhoso, olha, o nome já me encanta, né? Tinta e Alma, uma jornada de vida. Tem até ali, ó, a gente deixou a bolsa dela ali, porque também eu gosto muito de trazer. Eu acho que histórias podem motivar, Sim. né? Frases, e que nem a gente falou, uma situação muito difícil surgiu, dessa situação muito difícil surgiu a primeira mestre de obras do país, e aí tem uma frase ali, qual que é, ó? Aqui. Seu talento, pintou mulher, seu talento é uma pintura. E é verdade, gente. Tudo que vocês quiserem fazer, vai de cabeça. Ah, mas eu tenho medo, vai com medo mesmo. A minha frase predileta é essa. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Então assim, vai, só vai. Ah, mas será que... Não tem será. É ir. Ah, mas eu caí do cavalo. Tá tudo bem, você caiu do cavalo, levanta e sobe no jegue lá, no burro, você sobe no outro cavalo, não importa. Tá com medo, vai com medo mesmo. Por quê? Se você não tentar, você nunca vai conseguir. Se você não começar, né? Porque você começa pequenos passos. Exato. Tem no vídeo eu fiz um vídeo justamente que eu falei do ano do cavalo, porque me lembrou um pouco a nossa história, né? O que você estava falando. E nesse vídeo, como era o ano do cavalo, foi o primeiro vídeo desse ano,
eu falo justamente isso. Como que a gente começa um projeto, um propósito, um sonho, né? Que a gente pode chamar, os nomes são diferentes, mas é a mesma coisa. É que normalmente quando você fala um sonho, as pessoas passam, é doido, né? Esse é idealizador, não tem o pé no chão. Quando você fala projeto, propósito, aí já parece mais pé no chão, mas é tudo a mesma coisa. É verdade. Primeiro passo para você chegar num objetivo é dar o primeiro passo. É dar o primeiro passo. Pequenos passos, faça toda semana, faça todo mês, mas vá em direção a ele. Se você não começar, não vai chegar. Não vai. Cair do céu. Não cai. Eu concordo super com você e tô super feliz de estar aqui hoje. Ai, Miriam, gratidão. Amei demais sua presença aqui. Foi muito assim enriquecedor, né? Porque assim, a gente, para motivar vocês estar aqui e trazer essa história dessa mulher maravilhosa, sabe? Obrigada. Que é um exemplo, um orgulho para nós mulheres, né? Eu fico muito feliz que você aceitou meu convite. E assim, as redes sociais dela, eu vou deixar aqui embaixo, que eu sei que ela não lembra. É verdade. Vou deixar aqui ó, o Insta dela e vou deixar também o YouTube. Telefone pode pôr ou não? Pode pôr. Insta, telefone, YouTube, ó, tá tudo aqui, ó. Quem quiser, então quem quiser contribuir no projeto uma vez por ano também, que mês que é o projeto? Então, normalmente eu faço entre março, abril ou maio, né? Esse ano, como teve toda essa coisa do livro, além do mais, teve outras coisas também acontecendo na minha vida, eu vou, acho que fazer em junho ou julho. E aí eu estou escolhendo o local ainda. Então, todo ano é um local diferente. Então, esse ano, quem quiser contribuir... Pode contribuir. Ainda está em aberto. Está em aberto. E assim, gente, eu não sou uma ONG. Eu sou apenas uma pessoa que quer ensinar as mulheres e eu posso dar um certificado, porque eu sou professora, instrutora Senai, e que quer fazer isso daí. Então, assim, não sou ONG. Então, fala, nossa, mas a ONG, não. Não é ONG, não é sou ONG. É ela mesmo que ajuda as mulheres através dessa forma. E se você sentiu, né, de também estar contribuindo, aí assim é só entrar em contato, os números estão aqui, entre em contato direto com ela, ver onde pode ajudar. Porque eu falei, às vezes pode ser com material, né, com alguma das alimentações. Mas aí fica muito caro todos os dias a alimentação. Porque tem gente que gosta de contribuir diretamente com a parte financeira, e tem gente que gosta de contribuir de outra forma, como sentir no coração. Tudo é bem-vindo, né? Tudo é bem-vindo, gente. Essa mulher maravilhosa, só tenho a agradecer. Super feliz de estar aqui hoje. Você é incrível. Obrigada, eu que adorei. Gratidão demais, Miriam. Obrigada. Obrigada a você. Gente, então ficamos por aqui hoje com essa presença iluminada e esperamos vocês no próximo. Beijos, gratidão. Beijos também.